Você está dirigindo na rodovia quando aparecem fileiras intermináveis de luzes de freio à sua frente. Não há acidente, semáforo, mudança no limite de velocidade ou estreitamento da pista. Então por que há tanto trânsito? Quando o trânsito praticamente para sem motivo aparente, isso é chamado de engarrafamento fantasma. O engarrafamento fantasma é um fenômeno emergente cujo comportamento ganha vida própria, maior do que a soma de suas partes. Apesar disso, podemos modelar esses engarrafamentos até entender os princípios que os moldam. E estamos mais próximos do que você imagina de evitar esse tipo de trânsito no futuro. Para que um engarrafamento fantasma se forme, deve haver muitos carros na estrada. Isso não significa que há carros demais para passar por um trecho da via. Pelo menos, não se todos os veículos mantiverem a mesma velocidade e o mesmo espaçamento entre eles. Nesse trânsito denso, mas fluido, basta uma pequena perturbação para desencadear a sequência de eventos que causam o engarrafamento. Por exemplo, se um motorista freia levemente, cada motorista seguinte freia um pouco mais forte, criando uma onda de luzes de freio que se propaga para trás pelos carros na estrada. Essas ondas de parar e arrancar podem se estender por quilômetros na rodovia. Com baixa densidade de carros, o trânsito flui suavemente porque pequenas perturbações, como carros mudando de faixa ou reduzindo a velocidade em uma curva, são absorvidas pelos ajustes dos outros motoristas. Mas uma vez que o número de carros na estrada ultrapassa uma densidade crítica, geralmente quando os carros estão espaçados a menos de 35 metros, o comportamento do sistema muda drasticamente. Ele começa a apresentar instabilidade dinâmica, ou seja, pequenas perturbações são amplificadas. A instabilidade dinâmica não é exclusiva dos engarrafamentos fantasmas. Ela também é responsável por gotas de chuva, dunas de areia, padrões de nuvens e muito mais. A instabilidade funciona como um ciclo de feedback positivo. Acima da densidade crítica, qualquer veículo adicional reduz o número de carros por segundo que passam por um ponto da estrada. Isso significa que leva mais tempo para um congestionamento local se dissipar de um trecho da estrada, aumentando ainda mais a densidade de veículos, o que eventualmente resulta no trânsito de parar e arrancar. Os motoristas não percebem que precisam frear com bastante antecedência de um engarrafamento, o que faz com que tenham que frear bruscamente para evitar uma colisão. Isso fortalece a onda de frenagem de veículo para veículo. Além disso, os motoristas tendem a acelerar rápido demais ao sair de uma lentidão, ou seja, tentam dirigir mais rápido do que o fluxo médio de tráfego à frente. Então, acabam tendo que frear novamente, produzindo outro ciclo de feedback que gera mais trânsito de parar e arrancar. Em ambos os casos, os motoristas pioram o trânsito simplesmente porque não têm uma boa noção das condições à frente. Carros autônomos equipados com dados sobre as condições de trânsito à frente, obtidos de veículos conectados ou sensores na estrada, seriam capazes de combater engarrafamentos fantasmas. Esses veículos manteriam uma velocidade uniforme dentro do que for seguro, que corresponda à velocidade média do fluxo geral, prevenindo a formação de ondas de tráfego. Em situações onde já existe uma onda de trânsito, o veículo automatizado poderia antecipá-la, freando mais cedo e de forma mais gradual do que o motorista humano, reduzindo a intensidade da onda. E não seriam necessários muitos carros autônomos. Em um experimento recente, um veículo autônomo para cada 20 motoristas humanos foi suficiente para amortecer e prevenir ondas de trânsito. Engarrafamentos não são apenas um incômodo diário. São uma das principais causas de mortes, desperdício de recursos e poluição. Mas novas tecnologias podem ajudar a reduzir esses padrões, tornando nossas estradas mais seguras, os deslocamentos diários mais eficientes e o ar mais limpo. Quando você estiver preso no trânsito, pode ser útil lembrar que os motoristas não necessariamente têm culpa. Eles estão inconscientes das condições à frente e dirigem de acordo com isso. Se você gosta de aprender, inscreva-se em nosso canal. Toda semana publicamos novos vídeos sobre tudo, desde a história do mundo de acordo com os gatos, até como ser um melhor ouvinte. Fique ligado e fique curioso.